Olá, amigos. Estamos de volta com o programa Mensagens Espíritas, conversando com os companheiros, nos interagindo mentalmente, procurando estudar um pouco das coisas da espiritualidade. Sabemos que estamos aqui no planeta Terra de passagem, tendo as nossas experiências, aprendendo uns com os outros, que tudo que nós possamos saber, nós colhemos de alguém, de uma conversa, de um livro, de uma experiência. E vamos repassar a outras pessoas. É o nosso compromisso de solidariedade. E quando nós entendemos que vivemos numa cadeia, irmanadas no amor, nós não colocamos a luz debaixo do alqueire. Portanto, a oportunidade deste encontro com os companheiros é para que nós possamos mentalmente dialogar, levantar as nossas dúvidas, os nossos questionamentos e, oportunamente, procurarmos esclarecê-los. É assim que nós vamos aprendendo. Jesus já nos falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que nós vamos conhecer a verdade se nós nos encasulamos ou enclausuramos? Então, é importante pensarmos nisso. Temos que nos expor, nos expandir, eu diria, ir ao encontro dos companheiros, daqueles que caminham conosco nessa jornada de evolução. Então, esta é a razão da proposta do Centro Espírita Caminho da Verdade em criar, pelo seu canal, um programa que pudesse dar essa abertura para que alguém nos questione, não a mim pessoalmente, mas sobre o que diz a doutrina espírita sobre a vida. É para isso que ela existe, para nos esclarecer. Não é sectarista, não veio abrir guerra contra outras religiões. Ao contrário, a doutrina espírita veio para amparar as religiões, completar naquilo que elas ainda não alcançaram. Então esta é a proposta. Por isso, quando Allan Kardec começa a trabalhar a questão da espiritualidade, ele busca o espírito científico, pesquisador. E por falar em Allan Kardec, muitas nos perguntam quem foi Allan Kardec. Então nós vamos hoje falar um pouquinho sobre quem foi Allan Kardec. Nascido Hippolyte Léon Denisard Rivail, filho de um juiz federal, ele de família tradicional católica. Logo jovem, ele se inclinava ao estudo, ao conhecimento da filosofia, da ciência. E foi mais tarde levado à famosa escola, Instituto do Henri Pestalozzi. E aos 14 anos, quando Pestalozzi empreendia viagens, deixava o seu aluno, o Hippolyte, a dirigir a escola, a lecionar aos colegas. Ele, mais tarde, ali aos 24 anos, já formado, já poliglota, ele volta para a França e, estudando o magnetismo, realizando traduções para o alemão, para outros idiomas. Ele já dominava no mínimo 5 idiomas e realizando trabalhos sobre educação,
como seria a educação na sua época e elaborou o projeto de educação para a França. E assim ele foi trabalhando, interessado nas questões filosóficas, e um dia tomou conhecimento das mesas girantes, ou mesas falantes, aqueles da sociedade parisiense e outros países. Eles se reuniam, assim como uma diversão, para conversar com as mesas. Como? Elas respondiam questões. E Allan Kardec tomou conhecimento, por intermédio do amigo, o Dr. Fortier, e o convidou para ir. No início ele hesitou, já falamos sobre isso, mas estou repetindo. No início ele hesitou, mais tarde, por insistência, ele foi a uma dessas reuniões. E lá ele percebeu que realmente a mesa respondia às questões formuladas. E coube-lhe um dia a uma questão, ele a fez, e a resposta foi interessantíssima. Aplicou-se nos estudos, nas pesquisas, manteve contato com vários países, amealhou informações, pesquisou as questões da mediunidade, porque as mesas falavam, mas tinham aqueles que escreviam também. Então, nas suas pesquisas, ele chegou à conclusão da realidade da comunicabilidade dos espíritos. Ele se dedicou com todas as suas anotações, com as pesquisas, e no dia 18 de abril de 1857, ele dá à luz o Livro dos Espíritos, com 501 questões. Esse livro foi ampliado na segunda edição para 1018 ou 1019 questões, de acordo com a tradução. E é o livro base da doutrina espírita, que é chamado Livro de Filosofia ou Estudos Psicológicos do Espiritismo. E, assim, se evidenciou a doutrina espírita. O livro obteve enorme sucesso. Mas enquanto ele pesquisava, enquanto ele escrevia, numa reunião mediúnica na casa do amigo, veio um espírito a dialogar com ele, e no diálogo o chamou de Allan Kardec. Ele disse: meu nome não é Allan Kardec. E o espírito se apresenta como Zéfiro, dizendo: não é nesta encarnação, mas nós fomos companheiros sacerdotes druidas nos anos 400 nas Gálias, e ali o seu nome era Allan Kardec. Então, quando ele publica o Livro dos Espíritos, está lá, autor, Allan Kardec. Perguntado por quê, e ele diz: para que a obra seja reconhecida pelo seu conteúdo, não pelo seu autor. O professor Hippolyte Léon de Zarrivaille era sobejamente conhecido no meio cultural da França. E ele, então, passou a assinar todas as obras da codificação como Allan Kardec. Casado com a senhora Amélie Amélie, chamada Madame Gabi, né? Ele realizou com ela todo o trabalho da codificação, porque ela foi um apoio permanente à obra de Allan Kardec. E assim ele trabalhou, pesquisando, escrevendo, vindo em 1860, como já disse, a segunda edição do Livro dos Espíritos. Em 1861, ele publica o Livro dos Médiuns,
que é a sequência da obra, agora no aspecto da mediunidade, no aspecto científico da doutrina espírita. Em 1864, ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo, inicialmente com o título Imitação do Evangelho, que foi questionado pelo Dr. Didier, achando que o título não estava muito bom. Então foi transferido para o título O Evangelho segundo o Espiritismo. O que quer dizer? O Evangelho de Jesus, na visão da doutrina espírita. Em 1865, ele publica o livro O Céu e o Inferno. Em 1868, ele dá conhecimento ao mundo de A Gênese, o livro que fala dos chamados milagres, entre aspas, né? As curas, os fluidos. É bom, como estamos no estudo, a palavra é fluido e não fluido, tá? É fluido. Então, e ele trata dos fluidos na Gênese, da origem, né, da vida. E é um livro extraordinário. Após a sua morte, ocorrida no dia 31 de março de 1869, vitimado por um aneurisma. Ele estava no seu escritório trabalhando às 11h45 da manhã, quando ele foi levar um livro à estante. Ele caiu e desencarnou. Então assim foi a vida daquela encarnação do professor Hippolyte Léon de Denis, agora Allan Kardec. Então, vejamos, queridos amigos, rapidamente, quem foi Allan Kardec, que codificou a doutrina dos espíritos. Ele não é o autor do espiritismo. O espiritismo não começou com Allan Kardec. Ele pesquisou o que havia de espiritualidade, questionou, deu ao seu trabalho o espírito de universalidade. Ele não publicou jamais algo pelo que ouvi dizer, mas tudo que a ele chegava, ele confrontava. Via uma, duas, três, quatro mensagens, analisava as quatro, se eram coerentes entre si, então ele via ali o princípio da verdade. E assim ele publicava. Publicava artigos daqueles que combatiam o espiritismo. O livro O que é o Espiritismo, que além das 5 obras básicas, ele tem outros livros, A Obsessão, o que é o Espiritismo, O Principiante Espírita, a Revista Espírita, obra extraordinária de 12 capítulos durante 12 anos de trabalho. Então tudo isso é o feixe luminoso que os homens haveriam de estudar. O nosso mundo seria diferente. Eu quero repetir aqui, nobres amigos, sem o sectarismo religioso. Quando eu escrevi o livro Pense Comigo sobre a Bíblia, que por acaso eu apresentei a um amigo padre, ele já não estava mais vergando a batina, mas era padre, porque padre é formação. Então, ele, olhando, perguntei se ele queria ler. 3, 4 dias depois, ele chegou para mim e falou, não vou usar modéstia à parte, eu estou colocando palavras dele, disse, o livro é extraordinário, deve ser publicado. Eu perguntei, você faria a apresentação? Ele disse, com muita honra. Ele fez a apresentação do meu livro, um livro de acordo com a doutrina espírita, falando sobre a Bíblia. E ele revela para mim que havia
coisas ali que ele não aprendeu durante os seus estudos de sacerdote. E fez o prefácio. Então, não havia sectarismo religioso. Ele não deixou se vestir do seu espírito católico, mas colocou em prática os seus princípios de seriedade, de honestidade, e rendo aqui a minha homenagem ao Padre Francisco, o professor Chico, como era conhecido. E assim saiu o livro Pense Comigo sobre a Bíblia, que é da nossa autoria. Mas o que vale aqui são as obras de Allan Kardec, que foi o codificador, não o inventor do Espiritismo. Certa feita, um padre me pediu para que falasse alguma coisa sobre o Espiritismo. Perguntou se eu era espírita kardecista. Falei, não, eu sou espírita. Mas se então você é de Umbanda? Falei, não, padre. O Espiritismo não tem adjetivo. Eu não sou espírita cristão. Eu sou cristão espírita. O que é ser cristão? Aquele que aceita Jesus como mestre. Há o entendimento de segmentos religiosos, como Jesus, que é Deus encarnado. Para a doutrina espírita não é assim. Mas para a doutrina espírita, Jesus é o ser mais perfeito, ou como diz os espíritos, o tipo mais perfeito que Deus enviou ao mundo para servir ao homem de guia e modelo. O tipo mais perfeito que Deus enviou ao mundo para servir ao homem de guia e modelo. Este é Jesus, que para nós é o irmão maior, aquele que alcançou a pureza espiritual na sua trajetória evolutiva. Deus é o Pai, é o Criador, é assim que ele nos informava. Ele orava a Deus, o meu Pai, o vosso Pai. Se ele orava para alguém. Esse alguém era maior do que ele. Ele nos dizia que esse era Deus, que era o Pai amoroso e bom, o Pai celestial que era perfeito e que é perfeito. Então, queridos amigos, hoje nós iríamos tratar de uma questão do Livro dos Espíritos, mas aproveitei a minha fala para que conhecêssemos um pouquinho de Allan Kardec. Se alguém tiver curiosidade e quiser estudar as obras, nós temos a livraria aberta no centro, às quartas-feiras, das 20 às 19 horas. Nesse período de pandemia, só fica aberta às quartas-feiras. Está lá nosso querido irmão Walter à disposição. Então, aqueles que estudam não falarão o que falavam. Aqueles que combatem a doutrina, é verdade. Desde que estude com espírito de pesquisa, de entendimento. Como fizeram os filósofos, os cientistas, que hoje muitos deles reafirmam a lei da reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos. Então, é isto que nós gostaríamos de dizer para hoje. Até o próximo programa e que Deus nos ampare, nos abençoe. Até lá, amigos.